Alemanha, 1939. Em um bunker secreto na fronteira entre a Alemanha e a Polônia, agentes nazistas estavam supervisionando a produção de um produto químico recentemente descoberto. Eles deram um codinome de substância N. Fervia quando era exposto ao ar, explodia ao tocar na água. Era letal quando inalado e decomposto expelia um ácido fluorídrico mortal. Quando carregado em um lança-chamas e aceso, podia queimar em temperaturas acima de 2.400 graus Celsius. O plano era armar as tropas com a substância N e usá-la para derreter bunkers dos países aliados. No entanto, depois de estudá-la por um tempo, até os soldados alemães ficaram impressionados. E os experimentos com a substância N foram descontinuados, porque os nazistas decidiram que era muito perigoso trabalhar com ele. Para dar alguma noção do que estamos lidando quando falamos sobre os produtos químicos mais perigosos do mundo, são coisas que explodem quando você as toca. Coisas tão venenosas que mesmo que 1/1000º de grama subisse pelo nariz, acabaria matando você. Coisas que podem até incapacitá-lo por causa de seu cheiro totalmente debilitante e horrível. São produtos químicos tão fortes que até os nazistas pensaram que estavam exagerando. Agradeço a sua companhia e peço que se inscreva e deixe o gostei ao final do vídeo se gostar do vídeo, pois é assim que você pode ajudar o canal. Muito obrigado. Continuando. Vamos começar com o que os alemães tinham naquele bunker secreto de armas. Eles originalmente planejaram produzir 90 toneladas do material todos os meses, mas só chegaram a cerca de 30 toneladas durante toda a guerra. O que eles inventaram foi o trifluoreto de cloro, o agente de fluoração mais vigoroso conhecido pela humanidade. Os agentes fluorantes rasgam outras moléculas para substituir seus átomos de hidrogênio por flúor, e o resultado é o que os químicos chamam de reação exotérmica violenta, neste caso, conhecido como um incêndio de flúor. É muito mais perigoso de manusear do que o gás flúor. E qualquer um com diploma em química pode lhe afirmar que essa não é uma frase dita com muita frequência. Também é um melhor oxidante do que o oxigênio. Oxidantes são compostos que roubam elétrons de outros produtos químicos em uma reação, e são eles que tornam a combustão possível. O trifluoreto de cloro é tão bom nisso que pode queimar coisas que nunca poderíamos imaginar que poderiam ser inflamáveis, como tijolos e amianto. Oxidantes também são usados para inflamar combustível de foguete. E durante o pouquíssimo tempo que os cientistas pensaram em usar esse material como propulsor, eles rapidamente aprenderam que essa era uma ideia ruim. No início da década de 1950, os cientistas americanos tentaram pela primeira vez enviar trifluoreto de cloro a granel. O tanque de aço rachou e 1 tonelada derramou. O produto químico consumiu um piso de concreto inteiro e ainda 1 metro de terra e cascalho abaixo disso. A boa notícia é que você pode armazená-lo com segurança em um tambor de aço comum, desde que seja hermético e você seja muito cuidadoso, porque ele queima instantaneamente o revestimento interno do recipiente, deixando para trás o revestimento não reativo de flúor metálico. Não reativo não é uma expressão que vamos usar ao falar sobre o próximo produto químico em nossa lista, a azida diazidoazida, o composto químico mais explosivo já criado. Este pequeno composto inquieto faz parte de uma classe de produtos químicos conhecidos como materiais energéticos com alto teor de nitrogênio. Ele faz o que faz porque o nitrogênio só quer ser deixado em paz. Um átomo de nitrogênio ligado a um outro átomo de nitrogênio é uma das moléculas mais estáveis da Terra. Seus elétrons formam uma ligação tripla extremamente forte entre si, que na natureza geralmente só pode ser quebrada se a molécula for atingida por um raio. A força dessa ligação significa que, quando 2 átomos de nitrogênio se juntam, eles liberam uma tremenda quantidade de energia. Então, se você olhar em uma molécula de azida diazidoazida, você poderá ver como ela consegue sua explosão. Tem 14 átomos de azoto, e devido à forma como a molécula foi estruturada, nenhum deles está em uma ligação tripla. Em vez disso, eles estão presos num estado de alta energia, fracamente vinculados. E estão morrendo de vontade de passar para um estado de energia inferior, porém mais estável.
o que significa liberar muita energia reprimida no processo. Como resultado, a azidoazida é altamente reativa e explosiva. E quão sensível é esse material, na verdade é difícil de dizer, porque é tão sensível que impede medir o quão sensível é. Uma equipe de químicos alemães a criou em 2010, com a ajuda do Exército dos Estados Unidos, em um esforço para desenvolver compostos mais energéticos. No primeiro relatório sobre a descoberta, eles disseram: a sensibilidade do C2N14 está além de nossa capacidade de medição. Mesmo as menores cargas possíveis, em testes de choque e fricção, levaram à decomposição explosiva. Para lhe dar uma ideia de como essas coisas são delicadas, aqui está uma lista de coisas que fazem a azidoazida explodir: movê-la, tocá-la, dispersá-la em solução, deixá-la intacta em uma placa de vidro, a expor à luz brilhante, expor a raio-x, colocá-la em um espectrômetro, ligar o espectrômetro e, o que chama mais atenção, absolutamente nada. Eles o guardaram em uma caixa explosiva à prova de choque, em uma sala escura e climatizada. E adivinhem, ela explodiu. A reação dos cientistas foi... Os principais cientistas da equipe que a sintetizou chamaram de uma descoberta muito empolgante. Em seguida, vamos falar sobre o dimetilcádmio. Este é um composto organometálico, o que significa que tem uma molécula na qual possui pelo menos um átomo de metal ligado a um átomo de carbono. Neste caso, esse metal é o cádmio, algo que já é muito desagradável por conta própria. Até agora falamos sobre produtos químicos que explodem ou cobrem tudo em fogo inextinguível, e o dimetilcádmio também faz isso. Mas não é isso que o torna tão perigoso. É com toda a probabilidade, grama por grama, o produto químico mais tóxico do mundo. Tem efeitos agudos e crônicos com uma letalidade sem parâmetros. Foi preparado pela primeira vez por um pioneiro da química orgânica, o alemão Erich Krause, em 1917. Krause morreu em seu laboratório aos 37 anos após inalar acidentalmente um monte de cloro. Mas antes que isso acontecesse, ele conseguiu relatar sua descoberta de dimetilcádmio. Quando você respira, ele é absorvido instantaneamente em sua corrente sanguínea, fazendo com que os compostos tóxicos de cádmio viajem por todo o seu corpo. Por ser tão eficaz em explorar sua corrente sanguínea, afeta rapidamente seus órgãos com maior infusão de sangue, como pulmões, rins e fígado, criando compostos que arrancam elétrons dos átomos de suas células. Mas se você conseguir sobreviver às primeiras horas à exposição do dimetilcádmio, não tenha muitas esperanças, pois ele é também extremamente cancerígeno. Esse material é tão potente que apenas alguns milionésimos de grama por metro cúbico de ar, como um vapor, atendem aos limites legais de segurança. Mas se você derramar, como vai limpá-lo? Com água? Bem, quando reage com água, produz muito calor e muito gás hidrogênio, que é inflamável e explodiria na água. Será que poderia varrê-lo? Não, pois a fricção o faz inflamar. Talvez você queira apenas tentar esperar que ele se decomponha. Bem, isso vai formar uma crosta de peróxido de dimetilcádmio, que é um explosivo sensível à fricção, e um simples toque o faria explodir. Somado a tudo isso, esse produto químico tem um odor que foi descrito como fétido, desconfortável, metálico e desagradável. Mas isso não é nada comparado ao nosso próximo produto químico, o tioacetona. Não vai explodir nem provocar incêndios, nem mesmo causar câncer. Comparado com os outros produtos químicos da lista, é como um gatinho, mas um gatinho que tem o fedor mais horrível que você pode imaginar. Isso mesmo, a tioacetona com certeza é o produto químico mais fedorento do mundo. É um tiol, um composto orgânico no qual um átomo de carbono está ligado a um par de enxofre de hidrogênio. O spray de um gambá usa 2 tióis diferentes para causar lacrimejamento. A maioria dos compostos que contêm enxofre são liberados pela carne em decomposição. Quando se trata de cheiros ruins, a tioacetona leva o prêmio. Você pode sentir o cheiro de uma gota dessa substância quase instantaneamente a meio quilômetro de distância. Mas o maior exemplo da força silenciosa, mas mortal da tioacetona vem da cidade alemã
de Freiburg, onde em 1889 os químicos de uma fábrica de sabão estavam supostamente trabalhando em uma molécula maior, conhecido como tritioacetona, que é usada como aromatizante e fragrância. Mas quando eles o quebraram em tioacetona, os trabalhadores começaram a adoecer. Surtos espontâneos de vômitos foram relatados nos bairros vizinhos, levando à evacuação de toda a cidade. Pode haver muito a aprender sobre tioacetona e tióis em geral, mas, compreensivelmente, os cientistas não estão tão interessados em investigar isso. E, finalmente, existe o agente corrosivo mais forte do mundo, o ácido mais perigoso já criado pela humanidade, o ácido fluorantimônico. Qual lista de produtos químicos perigosos estaria completa sem um superácido? O que torna um ácido ácido é a sua capacidade de doar um próton para outra molécula próxima a ele. E um próton é apenas um átomo de hidrogênio que perdeu seu elétron. Este processo é chamado de protonação. A força de um ácido é determinada pela sua disposição em ceder esse próton. Um ácido fraco, como o ácido acético, que é apenas a forma não diluída de vinagre, vai se esforçar muito para protonar outras moléculas. A maior parte vai ficar lá sem fazer nada. Mas um ácido forte, como o ácido sulfúrico, vai lançar aquele próton no ar com extrema força. Lembra da substância N, o flúor explosivo? Bem, o ácido fluorantimônico é 10 quatrilhões de vezes mais forte que o ácido sulfúrico. Esta molécula está implorando por uma desculpa para se desintegrar. Depois de perder seus átomos de hidrogênio, os átomos restantes de flúor e outro elemento, o antimônio, também chamado de estíbio, rasgam tudo ao seu redor, arrancando elétrons de moléculas próximas e deixando apenas gosma orgânica em seu rastro. O flúor geralmente gosta de se ligar ao cálcio. Então, uma vez que o ácido rompe os tecidos orgânicos gordurosos da pele e dos músculos, o flúor queimará seus ossos. A única maneira de armazenar ácido fluorantimônico é em recipientes de teflon. O teflon é mantido unido por uma ligação de carbono com flúor, que são a ligação mais forte na química orgânica. Na verdade, não sabemos muito sobre esse ácido porque é muito difícil fazer experimentos com ele. Ele não pode ser colocado em uma seringa ou lâmina. Esse ácido corrói e come o vidro como se fosse algodão doce. Se colocá-lo sob uma coifa, ele comerá a coifa. E tudo o que podemos realmente fazer é observar. E o ideal é que seja de muito, muito longe. Obrigado por acompanhar esse vídeo, seria um prazer sempre ter a companhia de vocês. Se desejarem, inscrevam-se e deixem um gostei para ajudar o canal e fazer com que novos conhecimentos sejam compartilhados.